o arroba vestibularpsico, deve ser isso, né? Acho que é isso, né? Arroba vestibularpsico. Quais são os conceitos fundamentais de ótica para o Enem? Caramba, cara. Vamos lá, então, né? Quais são os conceitos fundamentais de ótica para o Enem? Tá bom. Eu acho o arroba vestibularpsico que o Enem, ano passado caiu uma questão de olho humano, né? No ano passado caiu uma questão em que ele perguntava uma tela de cinema ou uma tela, enfim, de alguma coisa, corresponde ao olho humano o quê? Né? No olho humano, nossa tela do cinema é a nossa retina, então a resposta era muito simples. As outras questões que envolvem ótica, todas elas foram relacionadas à refração da luz. Tá? Então, a refração é um fenômeno importante para o Enem, é um fenômeno que eu até sugiro vocês revisarem lá os temas mais importantes da refração. Só lembrando que a refração ela ocorre quando a luz muda de meio. E ao mudar de meio, sei lá, sai do ar, vai para a água. Ou quando ela sai da água, vai para o vidro, enfim. Quando ela muda de meio material, ela sofre uma alteração na sua velocidade. E essa alteração na velocidade ela ocorre devido à mudança da dificuldade que ela encontra para se propagar. Então, por exemplo, no vácuo, a luz ela tem velocidade de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Fazendo uma correlação para quilômetros, né, que é a unidade mais usual aí, a cada segundo a luz percorre 300 mil quilômetros. A cada segundo, conta um segundo, a luz percorre 300 mil quilômetros. É coisa pra caramba, né? Agora, essa é a maior velocidade, é a velocidade inatingível ou que não tem como ultrapassar, né? Um outro corpo não consegue passar esse valor. Então, quando a luz está no vácuo, ela tem essa velocidade, porque o vácuo não tem matéria. E como não tem meio material, ela tem grande facilidade de propagação. Agora, quando a gente vai para um meio mais denso, quando a gente passa para um meio com mais matéria, né? Aí a luz vai perder velocidade, ela vai encontrar mais dificuldade de se propagar. Então, existe um medidor, existe uma forma da gente calcular essa dificuldade, que é chamado índice de refração. O índice de refração ele recebe a letra N, ok? E é uma relação entre essa velocidade que a gente conhece, esse número que é o 3 vezes 10 oitava, dividido pela velocidade no meio que você está calculando. Por exemplo, eu quero calcular o índice de refração da luz para o plástico. Legal, não tem problema nenhum. Você pega a velocidade da luz no vácuo, que é essa aqui, e divide pela velocidade da luz no plástico. E aí você acha a dificuldade. Dado importante. Repetindo. Não tem como essa velocidade ser maior do que o numerador. Lembrando que esse numerador é a maior velocidade que qualquer corpo pode assumir. Então, se não existe a menor possibilidade do denominador ser maior que o numerador, não existe possibilidade desse n dar menor do que 1. Tudo bem? Não tem como. Léo, estava no Enem, o cara pediu o índice absoluto, eu calculei e achei 0,75. Tá errado. Não tem como o índice absoluto ser 0,75. O menor é 1. Ok? Por quê? De novo, porque o denominador precisa ser menor que o numerador. Tem que ser. Ok? Aí passa para um meio mais denso ainda, cara. Se a luz for para um meio mais denso ainda, ela vai encontrar mais dificuldade ainda. E se ela vai encontrar mais dificuldade ainda, a velocidade dela vai cair mais. Então, quanto mais denso é o meio, quanto mais matéria tem o meio, quanto mais difícil é para a luz se propagar, menor é a sua velocidade. E se menor é a sua velocidade, maior é o seu índice de refração, maior é o N que você está medindo ali. Tá bom? Bem, dá para perceber, não sei, que o índice de refração é uma grandeza adimensional, e quando a gente fala adimensional, a gente está se referindo a não tem unidade, tá? Porque aqui o numerador é uma velocidade, ficaria metros por segundo, por exemplo, o denominador também torna a grandeza adimensional. Por outro lado, além do índice de refração, você tem uma outra equação que cai bastante, que é a lei de Snell-Descartes, né? A lei de Snell-Descartes, ela relaciona o índice de refração, vou botar ela aqui, ó, com os ângulos, né, de incidência e de refração. Então a gente tem lá, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, N1 seno I, N2 seno R. Então uma boa maneira de decorar, porque as rimas, né, são sempre muito importantes aí para ajudar a decorar a equação. Então, minha terra tem N1 seno I, N2 seno R. O que é isso aqui? Isso aqui é o índice de refração do meio 1, tá? A dificuldade que a luz encontra ao se propagar no meio 1. Isso aqui é o índice de refração no meio 2, que é a dificuldade que a luz tem nesse novo meio depois de ter mudado, né? E esses ângulos são importantes porque eles são os ângulos de incidência e de refração, respectivamente. Vamos dar um exemplo aqui, sei lá. Superfície de separação entre dois meios, em cima, por exemplo, eu tenho ar, embaixo, por exemplo, eu tenho água. A água é um meio que tem mais matéria, a água é um meio mais denso, então eu vou fazer a luz passar do ar
para a água. Legal? Ela vai incidir no ar e vai passar para a água. Vai mudar de meio material. Vai mudar a dificuldade de sua propagação. E aí, o que vai acontecer, cara? Vamos lá. Quando ela for do ar para a água, a primeira coisa que a gente vai fazer para medir ângulos, né, quando a gente faz medidas de ângulo, a gente traça uma superfície perpendicular à superfície de separação. Olha só. Daqui para cima eu tenho ar. Daqui para baixo é água. Então a superfície de separação está aqui, a linha branca. Agora eu vou traçar uma outra superfície que faz ângulo de 90 graus. E por fazer 90 graus, a gente vai chamar essa superfície de normal. Normal não porque tem sempre, tem ângulo... Ah, Léo, porque o nome é normal? Normal porque tem sempre? Não, normal porque faz ângulo de 90. Na matemática, duas retas são normais quando elas fazem ângulo de 90 entre si. Então aqui essa normal, formando ângulo de 90 com a superfície de separação. Eis aqui que aparece pra gente o ângulo de incidência. O que é o ângulo de incidência? É o ângulo, é o arco aqui, que faz, né? Que o raio incidente, que essa luz que incidiu, faz com a normal. Então, esse ângulo aqui é chamado ângulo de incidência. Ele é esse cara que você vai botar aqui, ó. E repare uma coisa importante para o Enem, não te interessa muito, no fundo, quanto vale o ângulo de incidência. Não te interessa o valor direto desse ângulo. Te interessa o seno. Muitas vezes pode ser que a prova não te dê o valor do ângulo, mas pode ser que a prova te dê o valor do seno, ou te dê artifícios para fechar um triângulo e você fazer catetopós sobre hipotenusa, né? Então o ângulo pouco importa muitas vezes, tá? Importa você saber o seno desse ângulo. Porque, por exemplo, não adianta nada eu te dar que esse ângulo aqui é 10, por exemplo, se você não souber o seno. Então você precisa do seno do ângulo, legal? Agora, quando passar para outro meio e for para a água, por exemplo, Léo, por que é importante saber, sei lá, a luz passando do ar para a água? Pode ser uma pergunta também, né? De repente você tem um mergulhador aqui, uma questão, como já caiu, né? Um mergulhador olhando o sol. Cara, se o mergulhador está vendo o sol, de alguma maneira a luz do sol está chegando para ele. E para essa luz chegar para ele, de alguma maneira, está passando do ar para a água, pelo menos, né? Não estou nem considerando do vácuo do espaço para o ar, mas do ar para a água. E aí, nessa mudança aqui, devido a essa diferença de índices, né? Como esses índices são diferentes, esses ângulos aqui, eles também vão ser, né? O ângulo de incidência vai se tornar diferente, normalmente isso acontece, o ângulo de incidência se torna diferente do de refração. E a gente diz que por causa disso, a luz acaba podendo sofrer um desvio na sua trajetória. Ela acaba desviando. Então, por isso, quando você pega, por exemplo, um copo d'água e bota um lápis dentro, ao olhar meio de lado, você tem a sensação que o lápis quebrou, né? Parece que o lápis está mais gordo. Às vezes você chega na borda de uma piscina, olha para a piscina, está a pessoa dentro da piscina. Aí você olha para a pessoa, ela está com a perninha pequenininha, ou parece que o ladrilho está mais em cima. Isso acontece pelo desvio que a luz sofre na passagem de um meio para o outro. E esse fenômeno é a refração da luz, que explica, legal? Bem, então continuando aqui a ideia, no caso do ar para a água, a gente está passando de um meio de índice de refração menor, né, do menos denso, para o meio de índice de refração maior, mais denso. E quando isso acontece, a gente percebe uma aproximação da normal. Esse é o termo que a gente usa. Quando eu me referi a aproximar da normal, significa que esse raio vai sofrer um desvio para dentro. Significa que o ângulo que ele está formando com a normal vai perder valor. E esse ângulo vai ser chamado de ângulo de refração. Nesse momento, você fala assim, Léo, como é que eu posso saber se o raio aproxima ou afasta da normal? Porque você falou que desvia. Basicamente, cara, tem toda uma explicação para a equação, mas a prova é domingo, né? A prova sendo domingo, está na hora de eu te entregar uma forma rápida de você resolver isso. Você vai fazer a seguinte coisa. Você vai escrever na prova mais menos mais ou menos mais menos. Pô. Ou seja, quando a luz passar do meio mais denso para o meio menos denso, usando os termos técnicos agora, quando a luz passar do meio mais refringente, mais denso, para o menos refringente, menos denso, do mais para o menos, o ângulo vai aumentar. Já quando a luz passar do menos denso para o mais denso, do menos refringente para o mais refringente, o ângulo vai diminuir. Então repara no meu exemplo, que eu estou colocando a luz para ir do meio menos denso para o meio mais denso. E do menos para o mais, eu já sei que o ângulo diminui, por isso eu desenhei aquilo ali. Já se fosse o contrário, por exemplo, se a luz passasse se a luz passasse da água para o ar, o ângulo seria de incidência esse e refração aquele, o ângulo aumentaria. E quem mede isso é justamente, né, a lei de Snell, que é essa equação de refração. Então acho
sério, que dentre as coisas da ótica que mais incidiu até hoje, disparado em ótica, foi a refração.